Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa primeira aulinha de história. Eu acho que no outro vídeo de apresentação eu estava um pouco mais acelerado, peço desculpas a vocês. Nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco mais devagar, vou tentar fazer um vídeo não muito longo, porque a gente tem dilemas também com a internet, se o vídeo ficar muito pesado é difícil para enviar, para carregar e para editar. Mas é um assunto que a gente já trabalhou na sala de aula. É um assunto que faltou só um pedacinho da apostila para a gente finalizar. Inclusive ele caiu, parte dele, na nossa prova mensal de história. E vamos finalizá-lo agora, que é a reforma religiosa protestante. Então tá aqui a nossa apostila de história. Eu acho que vai aparecer invertido para vocês, mas vocês estão vendo aqui, ó, sétimo ano. Tá focando aí. Então, sétimo ano, o módulo número 2, reforma religiosa protestante. A gente viu que a reforma religiosa protestante foi um processo iniciado a partir das críticas de Martinho Lutero, críticas que foram feitas à Igreja Católica por conta de alguns comportamentos que Martinho Lutero considerava inadequados para religiosos. Então, a venda de indulgências, como a gente viu, que eram indulgências são perdões, a venda de terrenos no céu e outras práticas que eram consideradas por Lutero inadequadas. Então, Lutero acabou publicando em 1500 e pouco. Já falei para vocês que a gente não precisa se preocupar com memorização de datas, mas no século XVI, então, meados do século XVI, Martinho Lutero publicou as famosas 95 teses, que foram 95 críticas que ele fez à Igreja Católica, à vinda de indulgências, à vinda de perdão, à vinda de terrenos sagrados, à vida luxuosa das autoridades religiosas. E vimos também que o objetivo de Martinho Lutero, nesse primeiro momento, não era separar a Igreja Católica, mas fazer algumas críticas mesmo com um teor de reformulação. Tanto é que o nome do nosso assunto, da nossa matéria, é reforma. Então, aquilo que eu frisei muito bem na sala de aula, Martinho Lutero tinha o objetivo de se separar da Igreja Católica? Não. Quando ele publicou as 95 teses, o objetivo dele era reformar essa instituição. E aí eu me recordo que eu questionei na sala quem era evangélico, algumas pessoas se declararam, não me lembro exatamente quem, mas eu sei que muita gente na sala de alguma denominação, de alguma igreja evangélica. E eu falei para vocês que é esse fenômeno da reforma religiosa protestante que marca o início, né, do surgimento de igrejas que a gente chama hoje de evangélicas e que também muitas pessoas chamam de protestantes. Então, até a reforma religiosa protestante, a Igreja Católica era a única instituição oficial a pregar o cristianismo. A partir da reforma religiosa protestante, as críticas de Martinho Lutero, as críticas de João Calvino e de outros, entre aspas, reformadores, começou o movimento de surgimento de outras denominações cristãs não católicas, ou seja, o surgimento de igrejas evangélicas. A gente viu todo esse processo, a gente viu a reforma, a gente viu as ideias de Martinho Lutero, as críticas que ele fazia, mas a gente faltou ver a última partezinha, que é chamado de contra-reforma. É disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, para a gente terminar essa apostila. Tá aqui, ó, gente, na página 21, contra-reforma. Então, foram as medidas tomadas pela Igreja Católica no sentido de frear esse movimento reformista, porque foi um movimento que, de fato, acabou enfraquecendo a Igreja Católica. Então, contra-reforma são as medidas que a Igreja Católica tomou enquanto instituição para barrar essa reforma aí. A gente pode enumerar algumas. A mais importante de todas foi a criação do Tribunal da Santa Inquisição. É um tribunal mesmo, gente, agora religioso, para julgar crimes religiosos. A gente viu que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa no período medieval. E a opinião de muitos cientistas famosos hoje em dia sofreram intimidações por conta da Igreja Católica a partir desse tribunal da Inquisição. Então a Igreja Católica, a partir desse momento, começa a julgar pessoas que eram consideradas hereges, ou seja, aquelas que tinham interpretações bíblicas e religiosas diferentes daquelas propostas pela Igreja Católica. Algumas penalidades eram bem cruéis.
Muita gente foi morta, foi torturada, foi queimada viva nas fogueiras da Inquisição. Então, esse Tribunal Católico da Inquisição foi uma das primeiras medidas que a Igreja Católica tomou na Contra-Reforma para barrar esse movimento e para perseguir e punir pessoas que fossem reformistas. Outra medida importante, e essa já se relaciona um pouquinho com o nosso próximo conteúdo e com um pouco também do conteúdo de geografia que a gente está vendo, que é Brasil colonial, que é a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas. Principalmente aqui em São Paulo, a gente viu que foi uma cidade que surgiu a partir de um colégio jesuíta, um colégio São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo da Bíblia. Então, essa ordem católica de membros religiosos foi criada pela Igreja Católica no contexto também da Contra-Reforma. E aí esses monges jesuítas, eles são dispersos pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil colonial, com o objetivo de catequizar os indígenas, evitando que as ideias protestantes, entre aspas, contaminassem o novo mundo, né, os territórios recém-conquistados pelos portugueses e pelos espanhóis. Então, além do Tribunal da Santa Inquisição, a criação da Ordem Jesuíta. Então, quando Portugal começa a colonização da América Portuguesa, a chegada dos primeiros jesuítas foi essa ordem criada no contexto da Contra-Reforma. Além disso, e outra última muito importante, foi também a criação de uma lista de livros proibidos. Isso aparece lá na apostila, vocês vão ler melhor no texto, chamado de Index, que é uma lista de livros cuja leitura era proibida pela Igreja Católica. Uma das medidas de Martinho Lutero também foi a transcrição, ou melhor, a tradução da Bíblia do latim para o alemão comum, que era uma coisa proibida pela Igreja Católica na época. Então, a partir da tradução dessa Bíblia, muitos outros livros religiosos começaram também a ser publicados em línguas nativas. E aí a Igreja Católica começou então a publicar periodicamente livros que eram considerados de leitura perigosa e que eram proibidos. Essa lista é chamada de Index. E muita gente foi presa, foi penalizada apenas por ter em casa essas obras. Então, só para a gente finalizar um pouquinho desse conteúdo, então eu queria que vocês lessem essa apostila. Façam então essas atividades. Eu peguei a apostila do sexto ano. Façam as atividades, então, da página 21 até a página 22. São duas atividades pequenas. E aí, no finalzinho do módulo, onde tem as nossas tarefas, eu queria que vocês fizessem a tarefa número 5, que está na página 41, que é uma tarefa onde se trata bem dessa questão da Contra-Reforma. E aí, no próximo vídeo, a gente faz uma correção. Eu falo aqui para vocês quais seriam as respostas esperadas se vocês tivessem feito essa atividade em sala de aula. A título de sugestão, eu vou até confirmar se está no Netflix disponível, mas no YouTube eu acredito que sim. Pesquise o filme Lutero. É o título do filme que trata sobre a reforma religiosa protestante. Assista um filme em casa, é um filme bacana, é um filme tranquilo, dá para assistir, porque não é tedioso, é uma produção bacana, é uma produção legal e vai tratar muito bem todo esse contexto de reforma religiosa protestante. No mais, lembrar sempre de se permanecer em casa, sair se for estritamente necessário, lavar as mãos, é somente o que a gente pode fazer para a gente contribuir para a superação dessa quarentena e da Covid como um todo. Até mais, beijo.